Não, Ah, voltamos. Caiu um pouco aqui a conexão. Tá, todo mundo voltou. Live solta. Vocês me ouvem? Conexão bem? Tudo ok? Tudo certo? Tudo firme? A Ju? Todo mundo aí? Podemos começar? Deixa eu descer aqui. Pronto, acho que tá. Acho que deu. Tica, meu amor, um beijo. Noé! Um beijo, meu amor. Vamos lá, live, love, solta, hoje no dia dos namorados, das namoradas, namorados, enfim, de quem se ama, dia de celebrar o amor. E nós vamos começar com a política deve promover o entusiasmo. O amor e a política não são as duas grandes figuras do engajamento social. A política é o entusiasmo com o coletivo. O amor é a possibilidade de, por meio de diferenças as mais profundas, fazer algo que é uma visão compartilhada do mundo. O amor é o comunismo mínimo. Quem disse isso foi Alain Badiou. E nós estamos aqui em manifesta coletiva, hoje celebrando o amor, a diversidade de amor, o amor por todas as pessoas. E nós somos a manifesta coletiva, essa manifestação cidadã que surge na cidade de Salvador para ocupar a política institucional. E vamos ocupar também o Dia dos Namorados, das namoradas, não sei se vocês sabem, quem inventou o Dia dos Namorados, esse Dia dos Namorados meio mofado, foi o publicitário João Dória, pai do governador de São Paulo, João Dória. Ele foi convidado por um shopping center para, enfim, pensar uma campanha para aumentar as vendas no mês de junho. E como o dia do Valentine's Day é celebrado no dia de São Valentim no hemisfério norte, ele pensou então em trazer para junho, Valentine's Day é em fevereiro no hemisfério norte, portanto ele pensou em trazer para junho, na véspera do nosso Santo Antônio, santo padroeiro, enfim, aí de diversas cidades, santo católico, da tradição cultural brasileira, mas é uma data montada e pensada pela publicidade para aumentar as vendas no mês de junho. Nós, como somos manifesta coletiva, ocupamos tudo, ocupamos geral e vamos ocupar o Dia dos Namorados com essa celebração da diversidade de corpos, da diversidade de presença do amor e como ele se manifesta nas diversas vidas, nos diversos contextos. E vamos tensionar isso aqui agora, brincar, celebrando. Quem está falando aqui? Eita, muito bem, Paula Ribeiro. Hoje eu vou tentar acompanhar. A nossa live vai ser uma live diferente. Nós vamos receber diversas pessoas e você pode interagir aqui com a gente. Pode, se quiser, aparecer, quem sabe. Bom, gente, eu não vou ficar enrolando porque tem muita gente, tem uma ordem aí gigante. Laís Almeida, Manifesta Coletiva, pensou. Nós estamos aqui com o Bento, falando com vocês a todo momento e a gente vai interagir aqui com o Bento, com o Zeca. Bento tá jogando e vamos tentando fazer com que essa live do Love aconteça, porque essa casa é de uma mãe solo, cheia de crianças e toda live é uma loucura. Nós estamos há 90 dias sozinhos os três, sem sair, sozinhos eu digo os três, mas sem mediação de escola, sem mediação de ninguém, com muita proteção da nossa vizinha Juliana Prates, mas a verdade é que tá duro. E pra gente começar, eu vou trazer justamente uma mãe mamífera, mãe solo, Raíssa Bonfim, para falar um pouco de como é esse amor, esse corpo namorado e namorado para uma mãe solo. Rai, tá preparada? Vamos lá? Vocês vão ouvir agora com um depoimento de mãe. Cadê Raíssa? Bonfim.
você tá aí? Outra mamífera aqui, Renata Hasselmann. Tô, já te chamei. Será? Deu certo, né? Tomara que continue dando. Minha internet é uma coisa oscilante. Eu tava A assim, gente ai meu Deus. vai dar. A gente também tá aqui nessa coisa da internet, sem saber se dá, se não dá. Quando eu sou convidada, a coisa às vezes não anda. E a vereadora Marta fez um meme maravilhoso, assim, rindo quando a internet funciona na live e outra a internet não funciona. Mas vai ser rápido. Rai, eu queria começar com você, primeiro porque você é uma artista, atriz que eu admiro, respeito, portanto, por muito, desde que você começou, né, a fazer teatro, enfim, pelo menos onde eu acompanho, mas veio o advento da maternidade e a sua produção, né, como atriz, como artista, performer, ficou muito atravessada por essa dimensão de maternidade. E eu que já te admirava muito. Marta Kiss Perrone, porque as amigas, as pessoas, um beijo, meu amor, um beijo no nosso Janzuco. Por exemplo, se eu tivesse que viver um poliamor, eu quero deixar claro aqui um depoimento que eu queria viver com Jean Tible e Marta Kiss Perrone. Se uns dias eles quiserem, assim, namorar comigo. Agora não, porque já ficou muita intimidade, né? Mas antes, né? Levantar o dedinho, é um super casal que eu amo muito. Mas brincadeiras ou verdades à parte, a sua produção ficou muito atravessada pela maternidade e eu comecei a me interessar muito e muito, muito mais por você, e porque aquela produção falava muito do que eu tinha. Poliamor! Daquela produção falava muito do que eu tinha vivido. Era como se eu mesma estivesse falando aquelas coisas, era muito como se fosse, né, esse espelhamento que a arte nos traz, nos convoca. E no caso da maternidade, que é uma experiência, um atravessamento, que é propositadamente feito para que a pessoa experimente isolada, ou seja, para que aquelas dores, aquela travessia seja feita, né? Num nível de silenciamento, aquilo me fez reconectar e eu comecei a mergulhar na sua produção, não mais à distância, mas fui criando intimidade com você a partir dessa produção. E aí nós nos aproximamos, e até que você entrou na coletiva em muitas coisas. Eu acho que Rai travou. Fale aí, Rai. Ah, não. Ficou paradinha. Foi a cara, né, que travou. Prestando atenção. E aí nos aproximamos não só artisticamente, mas publicamente, assim como mulheres feministas, artistas, mães. E finalmente eu queria chegar num poema que você escreveu aí, sei lá, no meio da pandemia, que foi assim, estouro no Facebook, que era um vulcão assim, com sensualidade, erotismo, que tinha uma pulsão, né? E eu achei assim absurdamente maravilhoso, porque as pessoas não são acostumadas a verem as mulheres, mães, atravessadas por essa pulsão erótica ou sensual, ou com essa dimensão que é tão da vida de todas as pessoas. Isso que é uma coisa tão comum e que a maternidade, no contexto público, deixa um pouco de lado, e isso tem a ver com todos esses silenciamentos, né? E que no corpo da mulher isso é muito violento, isso é muito silenciador, isso é muito encarcerador, né? E diferente para os homens. Sobretudo quando essas mulheres mães se separam de seus companheiros ou companheiras, quer dizer, é outro esquema, mas no caso das relações heterossexuais, né? Heteroafetivas, etc., como é diferente como as mulheres voltam, né, a viver essa dimensão da afetividade, do romance, do namoro, da sexualidade. Eu queria um pouco que você contasse aqui pra gente
essa experiência tanto das descobertas, mas quanto das dores. Uhum. Mari, é interessante que eu fiquei pensando no que falar hoje e eu confesso que nesse momento, ainda que seja um momento assim de tantas tristezas, né, tantos lamentos, um momento, né, trágico em tantos sentidos, a verdade é que tem me acontecido experimentações assim de vida. Eu tô essa falta de cenário aqui, né? Porque eu me mudei, vim pra roça, vim morar na comunidade, assim, tudo agora na pandemia. E aí tá me acontecendo do meu corpo tá muito habitado de sentidos positivos, assim. Então, de repente, eu tenho acessado as memórias, as vivências numa perspectiva positiva, né? Então, vou começar por essa perspectiva. Claro. Eu sinto que a maternidade, ela abriu para mim outros sentidos, assim, do que é a experiência amorosa, do que é a experiência do prazer. Na dimensão física, né, tem até aquele poema de Alice Ruiz, que é quando um corpo... Ai, eu não lembro direito, que é... Ai, me ocorreu agora o poema, não foi, mas a ideia do poema é que quando um corpo gera outro, né, ocupado por outro, nessa perspectiva da maternidade, nenhum coração aceita o pouco, né? É como se fisicamente tem uma sensação, assim, um tipo de libido, né? Que ela é muito nutritiva, né? Então, eu lembro que quando eu ainda estava, né, casada e mãe já, José pequeno e tal, tinha hora que eu ficava pensando nessa relação, assim, claro que cada relação tem sua dimensão, cada relação tem sua complexidade, seus desafios, mas aquela sensação de reciprocidade de eu, né, como mãe, naquela doação e ao mesmo tempo me sentindo preencher por uma onda de calor, de prazer, de, sabe? De paixão, né? Porque é um tipo de apaixonamento, Sim. né? É um apaixonamento de outra ordem, mas Isso me deu um up, assim, entender que tipo de relação amorosa eu gostaria de ter. Eu falei, tem um negócio aqui que é isso, né? Você dá e você recebe. Uma coisa assim. É isso, o sentido de reciprocidade no ato, né? Porque, enfim, claro que a relação tem uma relação amorosa é outro tipo de reciprocidade, né? São dois adultos, enfim, as coisas vão ser trabalhadas de outro modo. Mas no nível do corpo foi assim, eu acho que também tem uma coisa assim desse corpo devassado por dentro, então sinto que abre os canais também, sabe? De escuta interna, de prazer, de vá. Para mim, pelo menos, a experiência foi um pouco assim. E aí eu sinto que de lá para cá foi um pouco isso, assim. E aí, inclusive, entender essa ordem da escuta, né? Eu sinto que sendo mãe, essa coisa de... É uma perspectiva de relação em que não há a mínima possibilidade de eu desistir desse ser, né? Esse ser, eu quero estar a todo momento compreendendo e refazendo a beleza do nosso afeto, né? No caso da maternidade, assim. Claro que nem toda maternidade é assim, tá, gente? Não tô colocando nenhum romantismo, também não vou romantizar a maternidade do mesmo jeito que a gente não romantiza o amor. Tô falando da experiência que foi comigo, né? Comigo me acontece essa atualização de ser uma experiência muitas vezes dolorosa, desafiante pra caramba, mas que a todo momento me desperta um grande sentido de prazer, de felicidade. Então, essa perspectiva também da escuta, de pensar os modos, né, de como estar potente e, ao mesmo tempo, alimentar a potência do outro, sabe? Que é uma coisa assim, que a todo dia, sendo mãe, eu reflito, eu atualizo. Isso também eu sinto que atualizou minha dimensão de relações em vários níveis. Tipo, essa generosidade, ela pode se expandir, né? Não que eu vá maternar mais ninguém. Por outro lado, também teve isso. Tipo assim, olha, eu sou mãe do meu filho. Não, esse negócio de maternar os outros acabou. Nem o filho substitui
É importante que a gente diga, né? Ou seja, nem o filho substitui esse outro tipo de amor, embora seja livre, isso não é uma regra, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão que a gente está trazendo assim, como isso atravessa, modifica e pode virar uma outra coisa, né? Claro, na verdade as relações não se substituem, né? Eu sinto que todas as relações da vida, todas as formas de afeto, elas são complementares, né? E elas são necessárias. Então, quanto mais a gente expandir nossos modos de se afetar e afetar outros, melhor. Então, para mim é isso, é exatamente como você falou, foi um caminho de aprendizado, porque é uma relação muito intensa, né? Muito intensa, e ao mesmo tempo que traz muita convocação. Eu sinto que às vezes as relações amorosas, elas rapidamente repetem um padrão, né? Repetem um padrão em que aquilo que a princípio trazia potência para ambos começa a minar, né? Isso é o padrão, na verdade, né? Na nossa sociedade, o padrão da relação amorosa ela é muito destrutiva, infelizmente. Então, resgatar o sentido, né? De que o amor, enquanto encontro, enquanto potencialização mútua, eu sinto que a maternidade ela avivou muito isso, assim, para mim, sabe? Avivou muito sei lá, esse tipo de abertura, digamos. Muito bem. Muito maravilhosa. Você quer se despedir com o seu poema? Não? Palavras finais. Hoje é live Love solta. É muito rapidinho. Dríade Aguiar aí entrando para dar letra aí pra gente. Eu confesso que você falou do poema, eu não separei ele. Eu teria que ensaiar um pouco, porque é um poema que precisa de um tônus, né? Não dá para falar de qualquer forma. Ai, gente, sigam essa mulher, Raíssa Bonfim, mamífera total, tá aí reconectando nesse momento total, onde todos nós estamos nos reconectando, encontrando sentido, encontrando vida. Mas sigam, Raíssa Bonfim, artista, performer, e busque. Como é o nome do poema mesmo, Rai? É Poemeta de Quarentena. Poemeta. Poemeta. Se eu soubesse que você não ia falar, Celso Cury aí, ó, de coraçãozinho, eu teria procurado. Eu vou procurar aqui. Qualquer coisa você volta. Procure aí. A senhora arrasa muito mais. A senhora tem que ser a senhora. Essa mulher maravilhosa, gente. Vamos que vamos. Força, Maria Marighella na cabeça. Gente, vamos chamar. Ela já vai começar. Raíssa Bonfim, manifesta, é coletiva. E performer, atriz e tem esse poema que eu queria que ela trouxesse, mas ela tá fazendo isso e não vai trazer, porque a ideia era sarau. Tudo bem, aqui é tudo no improviso, tudo certo. Aqui, ó, declama logo a Ju gritando, declama, ela não preparou. Como é que eu vou fazer? Vai ter que chamar Gabriel Povos pra falar. Chama aí, Gabriel, gente, Povos a alguém, pra ele fazer uma intervenção. Rai, eu vou chamar a Dríade, tudo bem? Claro, meu bem. Muito agradecida por esse encontro. Um beijo, meu amor. Vou chamar a Dríade Aguiar, para essa live Love. Cadê? Como é que tira? Eu já não tô nem conseguindo mais. Cadê? Dríade tá aí? Vamos lá. Dríade Aguiar, vamos buscar aqui. Procurar. Não tá, não tô achando. Dríade, gente, eu não tô achando Dríade. Não tá rolando. Não tá rolando, eu não tô achando Dríade Aguiar aqui. Dríade tá aí na sala? Eu vi Dríade por aqui, mas não tô achando.
Alguém acha dríade aí para mim, por favor? Estou chamando dríade. Bom, enquanto a gente acha que dríade, então Raíssa trouxe essa dimensão mamífera. Eu me lembro que houve uma época, aquele programa Amor e Sexo, e tinha, né, ou seja, um programa super importante da televisão, que descortinava e desmistificava e tirava da zona de tabu diversos temas sobre sexualidade, relações, etc. E eu justamente me interessava muito que havia ali também um tabu sobre essa dimensão de sexualidade na maternidade em relação às mães, em relação às mães de bebês pequenos, e por isso a gente chamou Raíssa aqui para contar um pouco dessa experiência e desse atravessamento. Vou aqui atrás de dríade, que eu não estou achando. Não estou achando dríade Aguiar. Será que a gente muda a ordem, gente? E tem outra também, que é o sucubus. Gente, eu baguncei, eu mudei a ordem, tô chamando o Neto Machado, será? Aqui, tô achando aqui, Neto Machado, eu tô achando. Alguém quer me chamar, gente? Porque é muita gente, é muita ordem. Muda, a Priscila tá falando, eu mudei, eu chamei Neto ali aleatoriamente. Pedro Marighella tá falando ha. Nesse live love solta, nessa versão diferente de celebração. A gente quis muito trazer essa dimensão do amor, porque Bento tá me chamando, oi filho. Não é leve? Era leve, Bento tá perguntando, não é leve? Era leve. Hoje é love. Aê, meus amores! Meu casal era dríade. Alguma coisa aconteceu, daqui a pouco ela chega e muda a ordem. Neto Machado, Jorge Alencar, vamos... Vocês estão ouvindo o Bento muito, gente? Não, na medida tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Muito bem, meus amores. Bom, Neto Machado, Jorge Alencar, artistas, bailarinos, enfim, diretores da vida toda, também da Manifesta, da Coletiva, e estão aqui para que a gente apresente essa diversidade de afetos e de amores. A gente quis muito trazer, eu não falei no início, mas essa dimensão do... Nós estamos nessa série que vocês estão ajudando a construir, né? A democracia pode ser assim, entendendo que a democracia não é exatamente essa dimensão só da participação, de uma democracia participativa, né? Porque há uma confusão sobre isso. Muitas pessoas acham, estão votando a democracia, né? Ou seja, os ritos permanecem, quando, na verdade, a gente falou muito isso na semana passada, que quando alguém está fora do direito, ou seja, alguém, né, uma comunidade, parte da população, parte significativa da população, está fora do direito, direitos universais, direitos básicos, essas pessoas, esses grupos estão fora da democracia. A gente estava falando, né, das manifestações, daquelas antirracistas, as antifascistas, estávamos falando das manifestações, das torcidas, e estávamos tensionando, né? E a ideia da nossa coletiva é justamente colocar a democracia sob suspeita e trazer o debate para uma democracia radical, entendendo que a democracia é feita de muitas camadas e de uma tensão, pressão, presença constante. Com o Dia dos Namorados, a gente queria falar a mesma coisa. Que democracia é essa? Né? E que direito temos livre de afetos, de afeições? E a gente sabe que muitas cidades, né, são cidades consideradas democráticas, cidades amistosas, pelo modo como elas defendem as liberdades individuais, e entre as liberdades individuais, as liberdades sexuais, as liberdades todas, né, ligadas a essa dimensão, tanto de afeição quanto de liberdade sexual. Queria muito que vocês contassem a experiência de vocês. Primeiro que vocês são um casal de casamento, né? Mais love da coletiva. Então, é um casal artista, um casal, né, heterossexual, um casal gay, etc. E um casal do casamento, que é uma coisa super linda. É um casal família, é um casal... Então, assim,
que gozam, inclusive, de uma dimensão de direito, de direito importante que deve ser festejado, comemorado. Se nós celebramos o casamento de vocês com muita celebração, e queria que vocês contassem isso pra gente hoje. Como é ser esse casal no Brasil, como é ser casal em Salvador, como é esse casal em várias cidades, porque vocês circulam, e como é isso nas diferentes cidades. Neto de Curitiba, Jorge de Salvador, vocês se encontram em Salvador, mas andam aí pelo mundo. Acho que a brincadeira é essa, é um pouco falar disso, ou seja, dessa relação, desse amor, dessa afeição e como isso se manifesta politicamente, publicamente e intimamente na vida de vocês. Foi muita coisa, gente? A gente tá acompanhando tudo. Foi muita camadinhas de discussão. Mas quer começar falando? Primeiro, saudade demais. Saudade de dar um abraço. Saudade de estar em coletiva presencialmente, porque mesmo usando das bugigangas digitais, nada substitui o abraço e estar nesta sala tentando inventar mundos possíveis. Muitas coisas aconteceram nessa sala, hein? É esteira, é Dolly, é coletiva, é mapa de proximidades, né? Muito love. Já rolou muito love, muita loucura. Aparelho cultural mais movimentado dessa cidade. Mas eu queria falar uma coisa que eu vi Mariana Freire aí comentando, que está aqui presente na live também. E hoje ela fez uma live maravilhosa aí, ó. E ela uma outra atriz próxima sobre mulheres lésbicas e amor, representatividade, etc. E Larissa foi muito bonita. Quando eu era criança, e Larissa é filha de uma mulher lésbica, nos anos 90, eu não podia falar que minha mãe era lésbica. Eu ia para a escola e eu não tinha essa narrativa. Como foi o fim de semana? Como é que foi seu fim de semana com a família? E medir as palavras para saber o que dizer e o que não dizer. A qualidade da mãe, da família, não podia ser dita. Salva ele aqui, Gabi. Então, vou fazer xixi, Gabi. Gabi! Salva ele, vou fazer xixi. Então, essa madrasta de João. E João hoje fala sobre isso, né? Fala com os amiguinhos, fala na escola, foi no casamento das duas, tem foto dos três de casamento, tem uma coisa de poder falar dessa narrativa e a importância desse casamento hoje ser possível, ser legalizado, ser público, né? Porque isso dá voz a narrativas de vidas, né? Isso transforma a vida em possibilidades de serem públicas. Com amores com possibilidade de serem públicos. E quando a gente escolheu se casar, nós fomos o primeiro casamento do nosso cartório, a gente foi fazer. Foi muito interessante. O primeiro casamento homoafetivo, né? Do cartório, claro. E aí ele estava preenchendo as coisas e tal, e ele assim, tentando entender como fazer, ele não sabia exatamente como preencher, como mudar o formulário de preenchimento, etc. E aí ele acabou tudo assim, ele olhou pra gente e falou assim, ufa, né? Pra usar para as próximas. Então, virou um lugar que ele... né? Eu acho que tem uma coisa, quando a gente pulou da etapa do namoro... Então, desde sempre, a gente compartilha lar, trabalho, de maneira muito radical e muito intensa. E por isso também a gente põe em dúvida assinar papéis. E por diversas questões políticas, na época a gente estava se desdobrando entre... Eu estou perdendo vocês. Todo mundo está perdendo ou só sou eu? Será? Bom, vamos continuar. Ninguém falou nada.
Sim, então foram muitas as motivações para assinar os papéis, mas também a dúvida nos ocorreu de será que faz sentido? Será que institucionalizar nos favorece em alguma coisa? Porque, claro, que existe uma narrativa política de número, de estatística, de abrir um repositório de um documento para nós, que é de um valor inestimável. Mas teve uma coisa muito bonita do nosso ritual de casamento, que a gente fez exatamente como a gente queria, e uma das etapas foi no âncora do Mar, a gente é um templo, né, da arte drag aqui de Salvador, foi a possibilidade de juntar uma comunidade. Essa foi a bonita conta de quem estava ali ao nosso lado, em suas cumplicidades, ali assinando simbolicamente a escolha de partilha de vida. Então, no final né, de criar números, de criar precedentes, de criar uma visibilidade em esfera pública, mas também de demarcar uma comunidade de afeto, né? Eu acho que o casamento, os rituais de casamento têm essa capacidade, o nosso foi realmente inesquecível nesse aspecto também. Eu acho que é uma coisa muito importante, Guela, você começou falando em poliamor, eu acho que a gente muito recorrentemente se refere ao Dia dos Namorados, ou ao namoro, ou ao amor, muito em dupla, né? E eu acho que a gente ainda está por criar essas outras configurações afetivas que vão além das duas pessoas, né? E mesmo que sejam em duas pessoas, que outras dobras, né? Que outras aberturas, que outras essas relações podem estar dentro da dupla. O amor não é só sobre uma dupla, sobre um casal, mas é sobre a possibilidade de conexão com uma comunidade afetiva. Eu acho que isso era importante de destacar. Muito bem, muito bem. Como é que vocês estão vendo, né, essa possibilidade nesse novo contexto, nesse contexto de Brasil, né? Eu acho que vocês se casam, né, e é uma celebração comemorada, como vocês falam, num contexto ascendente de políticas, e como vocês sentem, né? Nós fizemos a série passada, a série A Cartografia dos Afetos, entendendo que tem uma afeição de ódio, uma afeição violenta, vigente, e ela é forte. E como é que vocês veem que essa afeição, que é a afeição do amor, essa afeição do respeito, da liberdade, da democracia, de algum modo uma narrativa que precisa ser colocada? Ou seja, a gente está falando da democracia, das grandes liberdades, da concertação do Brasil. Isso tem que ser feito, ou seja, a defesa das instituições. Existe uma concertação em âmbito nacional, mas é claro que existe uma concertação que é feita nas cotidianas, né? No cotidiano, na vida, e é essa também a nossa disputa. Nós estamos nas grandes disputas, nessa concertação das instituições, da democracia, mas há um debate e uma disputa quando a gente fala que nós vamos disputar no município, porque nós vamos disputar o espaço público da praça, né? A gente não está disputando o STF, o Congresso Nacional, como se isso fosse superior a disputar o andar na rua, né? E não ter nenhuma relação superior a outra. Ou seja, então queria que vocês trouxessem também um pouco para a gente, já chamando as próximas pessoas, ou seja, essa percepção. Se essa violência chega em vocês, como é que vocês encaram isso? Que a gente vai trazer aqui outros depoimentos, claro, são da celebração do amor, mas dessa ordem também de uma disputa que vai ser feita nas redes, nas ruas, na Câmara de Vereadores, ou seja, a gente vai fazer essa disputa com aqueles que estão colocando as nossas vidas em suspeita, que estão colocando as nossas vidas. Então, queria que vocês falassem desse sentir. A dúvida, sim. Você sentiu a respiração, né? A pausa.
acho que é uma disputa diária, né, Guela? Eu e Neto, assim, é preciso que a gente, mesmo com esse lugar de vulnerabilidade no que diz respeito à sexualidade, né, a gente tem muitas camadas de privilégio, né? Ainda somos um casal de homens brancos, ainda somos um casal de classe média que consegue minimamente estruturar, por exemplo, num momento desse de grande casa para se isolar. Então, eu diria que a gente, num certo sentido, não está no fronte da violência, mas é só a gente atravessar o espaço urbano de maneira bem concreta. A gente mora aqui no Candial. Então, tem a D. João VI, que é uma avenida super grande, e a gente atravessar o apartamento, na casa de minha mãe, no Acupe, e fazer uma outra atividade aqui em Brotas. E é uma avenida muito cheia de gente. Então, toda vez que a gente atravessa essa avenida de mãos dadas, a sensação corporal de que a gente está com o corpo em guerra, de perigo real, ao mesmo tempo a importância de criar essas visibilidades ou essas narrativas no espaço público. Então, é preciso para a gente, é uma questão de urgência, encarar essa experiência, por exemplo, de trocar afeto no espaço público como um jeito de abrir precedentes e como um jeito de garantir os nossos direitos como cidadão na cidade. Mas isso concretamente, né? Para quem é LGBTQI+, sabe como nesses pequenos gestos toda a nossa existência é um embate, especialmente nesse contexto bolsonarista, né? De enormes opressões. E né, essa luta antifascista que também passa pelo direito de corpos como os nossos, né? Então, são lutas várias, mas são lutas que a gente tem incorporado como práticas imprescindíveis. Então, não existe existência no nosso caso, não passe por essas lutas, desde os gestos que é de assinar publicamente o nosso amor. Minha galera, maravilha! Feliz Dia dos Namorados, em manifesta, em coletiva, estamos juntas nessa luta por democracia, por direito, por existir. A galera tá dizendo, gente, quando o Bento fala, não tem o que fazer, minha galera. Pandemia, pandemônio. Estamos há 90 dias vivendo assim. E ainda fazendo live, botando batom. Tá sendo assim. É live, é leve, é solta e com força. Hoje vai ser como der pra ser. Né? Eu não posso dizer, cala a boca, menino. Não pode, não faz mais isso. A criança agora é cheia de direito. Graças a Deus, lutamos para isso. Nós negociamos tudo antes. Eu negociei, falei, eu tenho direito de viver um pouco, uma hora de live. Tá tudo negociado. Mas na hora não tem mediação. A mãe solo não tem ajuda para mediar essas coisas. Quando a gente vive sozinho, é um pouco assim. Então vai ser o que ocorrer. Meus amores, feliz dia. Vamos celebrar. Além das lutas. Vamos juntos. Um beijo grande. Beijo, meu amor. Quem vê? A Leandrinha chegou, minha gente. Aí, ó, criança. Lenine já está falando. Criança, cadê? Como é que sai? Alô! Gente, estamos invertendo um pouco as ordens, mas vamos de Leandrinha Duarte, que eu quero muito, minha companheiríssima do Ocupa Política, que está aí também na vida política, esteve, né? Alguém enviar uma solicitação. Vamos lá? Chamar diretamente Leandrinha Duarte, direto de Belo Horizonte. É isso? Cadê? Leandro, já chamei, hein? Olá! Que maravilha! Maravilhosa! Maravilhosa, que bom! Essa é só a primeira live, hein? Essa é uma live assim, meio
meio celebração, mas é também uma live para colocar uma lupa, né? Ou seja, nesse imaginário dos namorados, que envolve muito de uma opressão de gênero, de raça, de modos, de cultura, e a gente colocando ali o dedo na ferida e porque queremos todas e todos, né, celebrar essa data, ou seja, ocupar essa data que não é nossa de tradição, mas que já que ela existe, que seja para todas as pessoas. E você, Leandrinha, minha companheiríssima do Ocupa Política, te ver no espaço político, te ver na cena pública, te ver é uma honra, uma felicidade. E queria Ai, Maria, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter me convidado. Gente, as pessoas estão entrando aqui no meu Instagram para ver, gente, se essa mulher mesmo, ela é foda pra caralho, tem discursos incríveis, poderosíssimos. Recomendo que você conheça. Maria Mariela, maravilhosa, muito obrigada, gratidão imensa pelo carinho e pelo privilégio que, em um momento tão delicado quanto esse, está fazendo um diálogo desses também é muito poderoso, né? Novamente, em momentos tão delicados, eu acho que conteúdos como esse, sem dúvida nenhuma, formam muitas pessoas, informam muitas pessoas, e além da gente estar trocando eu e você juntas, a gente está ensinando e também aprendendo, né? Muito obrigada. Obrigada a você. Eu queria que você contasse um pouco, ou seja, de como... Primeiro, assim, se apresentar, né, também, porque tem aí as pessoas que te acompanham, e a gente quer muito que estejamos juntas no sentido, assim, nós estamos numa movimentação cidadã, manifesta coletiva muito inspirada, estamos inspiradas pelo que aconteceu com vocês, com as muitas. É uma movimentação irmã, estamos juntas na escola de campanha, estamos juntas, e queria dizer que vocês são uma referência para a gente, uma referência política, uma referência de irmandade política, mas que, então, por isso, queria também que você se apresentasse para a coletiva, para essa turma aí que está nos acompanhando nas lives às sextas, essa live que é da coletiva, e como você pensa, mais especificamente, essa dimensão, né, Leandrinha, do afeto, essa dimensão do encontro, dessa dimensão do erótico, mas também do afetivo. Ótimo, bora lá. É muita coisa para conversar, ai meu Deus. Meu nome é Leandrinha Duarte, para quem não me conhece, eu tenho 25 anos, sou militante ativista do movimento LGBT e pessoas com deficiência, sou graduanda de teologia, pesquisadora de filosofia, eu pesquiso a teologia da morte de Deus com base em Nietzsche. Eu também sou colunista da Mídia Ninja, sou CEO de alguns projetos voltados para pessoas com deficiência, e nos últimos anos me tornei aí um rosto referência nas pautas sexualidade e gênero para pessoas com deficiência e LGBTs. Desde quando eu começo a compartilhar minha vida sexual em forma de conto erótico, eu me conecto a mulheres de verdade, a corpos de verdade, a corpos dissidentes, plurais e diversos, e agora olham para a minha história e conseguem se conectar através da minha história. Engraçado, né? Desde cedo, fazendo militância, né? Sendo ativista. E muito de uma coisa eu não escolhi, né? Tipo, automaticamente para ser ouvida, para ser respeitada, eu precisava exigir e prestassem atenção no meu ponto de vista, né? E aí, já falando sobre essa atividade, é muito louco, porque pra gente, como pessoa com deficiência, a sociedade determinou e somos corpos tidos à margem. A sociedade determinou que não somos dignos de afeto, a não ser de pena, de dó, de piedade. Então, quando a sociedade se depara com uma Leandrinha Duarte, toda empoderada, só pra caralho, de uma narrativa e inspira outras pessoas com deficiência e sem deficiência, eu acho que é esse o momento da gente começar a olhar para esses corpos com deficiências de forma diferente, sabe, Maria? Em relação à afetividade. É isso. A gente somos corpos
dissidentes, diferentes. Eu, particularmente, um corpo com deficiência, torto, aleijado, enfim, o termo que vocês querem usar. Mas ainda assim é importante a gente discutir e aprofundar ainda mais em tipo de relação a gente constrói um corpus com deficiência. E deixar algumas reflexões também, Maria. Eu acho que quantos amigos você tem que são pessoas com deficiência? Você já se relacionou com uma pessoa com deficiência? Se você não se relacionou com uma pessoa com deficiência, por que você não se relacionou com uma pessoa com deficiência? Por que você não tem no seu círculo de amigos uma pessoa com deficiência? Eu acho que algumas questões, para além de sexo e namoro e o caralho, a gente também precisa construir laços de viver em sociedade, entender que esses corpos, eles não são uma tribo isolada, né, longe do resto da sociedade. Não, tem pessoas com deficiência do nosso lado. A gente precisa começar a notar isso, né? A entender a presença de corpos com deficiência, a entender também que esses corpos têm desejos e sim desejam afeto, né? Desculpa, falei muito. Não, a ideia desse encontro é justamente que a gente possa ouvir. A ideia, Mila, que está aqui conosco, né? A Mila é maravilhosa, eu sou muito fã da Mila. A Mila é manifesta coletiva, vai falar daqui a pouco. Aí, nossos corpos são revolucionários. Do ponto de vista Aí você faz uma provocação, que é uma provocação para toda a sociedade. A presença de Mila na coletiva, por exemplo, é uma presença que modifica muito o modo como a gente vai se reunir, como a gente vai lidar com as questões. É muito desviadora no bom sentido, né, das rotas autômatas, porque o que acontece é que há uma espécie de automação nas lógicas, né? A gente simplesmente vai fazendo porque nunca fez de outro modo e porque há um silenciamento, há um apagamento programado, é importante que se diga. A dimensão que a gente traz dessa diversidade de corpos e de subjetividades e de existências estão, claro, diretamente ligada a um apagamento programado que programa aqueles corpos que, na teoria, são menos produtivos, ou seja, eles disputam o capitalismo, ou seja, são corpos que vão disputar outras lógicas que não a lógica da produtividade, que é essa lógica que a gente está trazendo para a coletiva, ou seja, a gente está trazendo a lógica que não é da produção, a lógica, e o que a gente está fazendo aqui hoje é ocupando o Dia dos Namorados, feito para vender, feito para uma lógica de afeição, seja ela erótica, seja ela afetiva, mas no complexo de afeições, que tem como perspectiva lançar o olho de toda a sociedade para esse conjunto de existências. Ou seja, ninguém precisa namorar, ninguém precisa estar namorando, mas é importante que se queira, que se queira isso seja um direito, que se queira isso seja ok, que se queira esses corpos todos que são nossos sejam desejados. Então, um pouco a lógica de hoje é entender essa diversidade, né, de presenças que há em escalas, em níveis bastante diferentes, uma tendência de apagamento, e isso é programado, porque isso exige outras lógicas, outras narrativas, um conjunto de reflexões e percepções que tiram, né, do lugar aquele que é ungido ao poder. O que a gente está fazendo agora é justamente disputando o poder. E aí queria, nesse sentido, você traz essa fala, como foi a sua experiência, e mais especificamente na última eleição, no último pleito eleitoral, como essas agendas vieram a público, ou seja, como isso veio em forma de pauta, de agenda, de políticas, para que a gente... Certo, eu acho importante... Eu acho importante eu fazer alguns recortes antes de começar a chegar nesse assunto. Eu posso? Claro. Ótimo. É importante entender, Maria, que o movimento de pessoas com deficiência, para quem não sabe, ele pertence à extrema-direita.
E é muito doloroso falar isso. É muito doloroso entender em um momento tão delicado. A gente começa o nosso governo, né, o discurso presidencial, com a Michelle Bolsonaro discursando em Libras, e o movimento de pessoas com deficiência, por um segundo, acreditamos e agora sim, o movimento de pessoas com deficiência seria pautado, né? Porque é isso, abrimos esse hall bolsonarista aí, uma maior demonstração, inclusive, a gente podia ter, que era uma primeira-dama discursando em Libras. E aí depois, meses depois, o Conselho da Pessoa com Deficiência, e dentro de vários conselhos, ele é extinguido e é derrubado. Então a gente já começa a entender que talvez não seja a maior das preocupações do movimento de pessoas com deficiência para esse governo. Entendendo toda a história do movimento de pessoas com deficiência, desde a década de 60, 70, 80, a gente tem a presença desses corpos diretamente ligados a movimentos de direita, a movimentos fundamentalistas religiosos, enfim. Inclusive, é importante deixar claro que foram graças a esse movimento e o movimento de pessoas com deficiência consegue todas as suas conquistas hoje. É isso. É importante deixar muito claro também que a esquerda, a nossa esquerda, a eu pertenço, a que você pertence, a gente falha com pessoas com deficiência. A gente deixa a desejar com pessoas com deficiência desde quando a gente não insere elas no nosso discurso. Por exemplo, a gente não está acostumado naquela sala de encerramento, né? Para agradecer os movimentos presentes, o movimento de mulheres, o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento que... Enfim, são dados os movimentos, e aí o movimento com pessoas com deficiência, ele fica para trás até no discurso. Então, há uma falha de reconhecer essa presença também desses corpos dentro desse meio político. É isso, infelizmente, o movimento de pessoas com deficiência, ele vive, né, de migalhas da extrema-direita, de um assistencialismo burro e barato, onde construir um centro de referência já é o auge, né? E outra, não, a gente precisa avançar nessas discussões. A gente precisa entender que corpos com deficiência não vai falar mais de corrimão e rampa. Eu, com 25 anos, eu não tenho tempo mais para falar de corrimão e rampa. Eu quero falar de incesto consentido. Para quem não sabe o que é isso, hoje dentro do país e fora do país, pais e mães mantêm relacionamentos sexuais com seus filhos na justificativa de protegê-los do preconceito. Eu não estou aqui falando se isso está certo ou se está errado. Eu estou aqui falando que isso é falta. A gente precisa falar sobre isso. Eu quero falar de mulheres que estão morrendo com câncer de colo de útero porque não têm acesso à saúde básica, enquanto mulheres com deficiência. Eu quero falar do uso da maconha medicinal para pessoas com deficiência. Porque hoje pessoas vivem com dor, sofrendo, e o único tratamento que elas têm é o óleo de canabidiol, e é raro pra caralho, e burocrático pra caralho. A gente precisa democratizar esse uso também. Eu quero falar de suicídio medicamente assistido. Se eu tenho dor, se eu estou sofrendo, a gente luta tanto, nós mulheres, lutamos tanto pro direito de abortar, pro direito legal de abortar, pro direito de poder usar um short curto, por exemplo. A gente luta por autonomia da vida. Então, se eu estou sofrendo, se eu estou com dor, eu tenho o direito de morrer. Isso acontece em outros países. Então, são discussões que parecem muito tabus, mas que estão sendo deixadas de lado dentro desse país. E a gente precisa agora, literalmente, às vezes quem está me ouvindo, e até você, Maria, pode estar um pouco assustada com o que eu estou falando, mas não, eu acho que é isso. A gente precisa tocar nesse assunto, sabe? A minha campanha, para quem não sabe, eu sou pré-candidata, né? Eu sou candidata a deputada federal pelo estado de Minas Gerais. E a minha campanha, ela se propõe a fazer esse tipo de debate.
esse debate mais aprofundado, esse debate mais horizontal junto com pessoas com deficiência, esse debate junto, né, paralelo, andando com outros movimentos. Isso é muito bonito, isso é muito iniciativo. Foi uma campanha muito difícil, de muita tensão, de um dia para o outro, querendo ou não, né? A gente... Olha, tem várias pessoas maravilhosas comentando. Eu fiquei muito mais visada, né, dentro desse meio, então eu recebi ameaças diretas. Foi um período muito difícil. É isso, quando a gente resolve nadar contra a correnteza, né, Maria? Tentam nos silenciar. Mas também foi um processo muito saudável, coletivo, com as muitas, por exemplo. Um processo também construído a 1001 mãos. Isso é muito bonito. Em paralelo a isso, enquanto uma mulher trans, por exemplo, eu me dou muito por satisfeita de eleger 3 deputadas pretas travesti. Né? Elegemos Beyoncé, elegemos a Hilton, elegemos a Maluquinho, e isso já é um respiro de alívio para a gente estar ali batalhando, tentando emplacar uma luta, tentando emplacar uma ideia, e meio, só para finalizar essa linha de raciocínio, eu espero pertencer a uma geração com 25 anos, eu espero pertencer a uma geração que visa o boom da pessoa com deficiência novamente, o mesmo boom que a gente teve na década de 60, de 70, de 80, lá atrás. Gente, muito obrigada pelo carinho. Tá uma lindeza, né? Sim. Eu espero viver esse momento, sabe? Do mesmo movimento e lá atrás decidiu e não estava leal, não estava bom do jeito que estava, e resolveu ir para a rua. E aí sim, foi o momento em que os corpos com deficiência começaram a ser vistos. Eu espero viver esse momento e, se necessário for, quebrar uns blindex, botar fogo nos ônibus, botar fogo nos caixas econômicas, a gente vai fazer isso, sabe? É isso, eu espero essa revolução. Pessoas como eu, como a Mila, como a Satine Oliveira, como Izone, como Amanda Soares, como Paloma, a gente espera fazer desse novo movimento de pessoas com deficiência, um movimento de fato inclusivo, diverso, plural, entendendo mais uma vez que o movimento é tomado pela extrema-direita, tomado por homens brancos, cisgêneros, e não se confundam, gente, pessoas com deficiência também são filhas da puta, e tem muitas filhas da puta dentro do movimento de pessoas com deficiência. Tem muita gente do mal dentro do movimento de pessoas com deficiência. E é sobre isso, é sobre combater o racismo, independente do corpo em que ele ocupa. Nossa, Leandrinha, que coisa linda. A Ju falou aqui, né? Ou seja, você está mobilizando muita gente. Ela falou assim que o tabu é a morte do diálogo, né? Ou seja, e quando não tem diálogo, não tem política. Não há possibilidade política quando não tem diálogo. O que você está falando agora é fundamental. Quando você fala, se você não vive, você não pode dialogar, não pode conhecer. E essa sua fala é absolutamente importante e transformadora do nosso movimento a partir de agora. Queria comentar 2 coisas, se você me permite, antes da gente fechar. O primeiro é que a gente precisa, estamos aqui um pouco, né, entre nós, não somos tantos agora, mas tantas, mas a esquerda precisa fazer essa crítica, né? A esquerda precisa falar que muitas das lutas, sobretudo aquelas dos sujeitos, aquelas lutas das subjetividades, ficaram lateralizadas. E nós precisamos, e você fala da direita, mas eu falo do próprio capitalismo que sempre sai ganhando. É um capitalismo, né? Como essa luta do indivíduo, ou seja, sempre como uma saída não do sujeito, mas do indivíduo. E nós precisamos, de uma vez por todas, tomar para nós a luta que fala da vida das pessoas, dessa dimensão íntima. E por isso que hoje nós quisemos disputar esse dia, que tá acabando, eu vou voltar 25 segundos, não saia daí, eu vou encerrar e volto com você, tá? Para se despedir direito. Peraí, gente.